Olá pessoal, aqui é a Júlia e esse é mais um episódio do Aquacoluna, o podcast que toda terça às 5h30 traz para vocês os textos dos nossos colunistas aqui do portal da Aquaculture Brasil. E o episódio de hoje é muito especial, porque vamos resgatar um texto de um colunista que entende bastante de peixes ornamentais, o Eduardo Sanchez Gomes, da coluna Aquicultura Ornamental. O Eduardo é engenheiro de pesca com mestrado e doutorado em aquicultura pela Unesp e livre docência na mesma instituição. Hoje, ele é professor associado na Unesp, no campus de Registro, e tem uma trajetória sólida estudando reprodução de peixes. Então, ele sabe muito bem do que está falando quando o assunto é criação controlada. O texto foi publicado originalmente em 28 de junho de 2022 e se chama Criar peixes ou criar organismos alimento? E o tema de hoje é: o que vem primeiro na aquicultura ornamental marinha? O peixe ou o alimento que esse peixe precisa para sobreviver logo nos primeiros dias de vida? É um dilema que trava boa parte da produção de espécies de recifes de corais em cativeiro. O Eduardo explica isso de um jeito bem direto. Esse texto é do acervo do portal, mas o assunto continua tão atual quanto no dia em que foi escrito. Por isso, resolvemos resgatá-lo para vocês. Antes de começar, um obrigada aos parceiros que tornam esse podcast possível: DSM Firmenich, INVI, MSD e Veromar. Sem eles, esse conteúdo gratuito não chegaria até vocês. Vamos conferir? Criar peixes ou criar organismos alimento, por Eduardo Sanchez Gomes, publicado em 28 de junho de 2022. A criação de peixes ornamentais de água doce vem crescendo significativamente, resultado do avanço de técnicas de produção que tornam viável fazer chegar ao aquarista peixes em diversidade, quantidade e qualidade. A possibilidade de utilizar tanques externos, onde a produção de organismos alimento é facilitada, é uma das explicações para estes resultados. A par dos avanços dos últimos anos e da entrada no mercado de empresas inovadoras e dispostas a mudar a realidade do setor, a produção de peixes ornamentais de água salgada ainda está restrita a poucas espécies, ficando dependente do extrativismo nos recifes de corais. Uma das principais razões disto é a dificuldade na reprodução em cativeiro de diferentes espécies de peixes de recifes de corais. Melhor dizendo, muitas vezes os peixes até se reproduzem nos aquários, mas suas larvas são muito pequenas, inviabilizando a utilização de técnicas tradicionais da larvicultura, que usam rotíferos e artêmias. Ocorre que a abertura da boca destas larvas é muito diminuída, impedindo que consigam ingerir organismos alimento tão grandes. Nos oceanos, a base da alimentação das larvas de peixes de recifes de corais está relacionada a náuplios de copépodes. Muitos copépodes apresentam náuplios com tamanho inferior a 50 micra, facilitando a ingestão por parte das larvas de peixes marinhos. Em alguns casos, entretanto, recentes estudos apontam que larvas de certas espécies de peixes precisam de organismos alimento ainda menores. Já existem pesquisas visando avaliar a utilização de protozoários ciliados, como o Estrobidium sp, que tem dimensões inferiores a 40 micra. Vamos ponderar que o maior gargalo atualmente na produção de peixes ornamentais marinhos em cativeiro reside em conseguir realizar larviculturas com sucesso. E o sucesso de uma larvicultura está intrinsecamente ligado a conseguir fazer com que as larvas se alimentem adequadamente e se desenvolvam até a metamorfose. Nesse aspecto, será que não deveríamos estar alocando nossos esforços de pesquisa em evoluir as técnicas de produção de organismos alimento? Em investigar novas espécies de organismos alimento? Desenvolvendo técnicas de produção massal de baixo custo? Considerando a questão complexa em isolar os organismos
identificar adequadamente as espécies e desenvolver as técnicas de cultivo para a produção destes organismos em larga escala, será que não é a hora de criarmos uma força-tarefa no Brasil, se possível, com apoio internacional, para avançarmos nesta questão? E preferencialmente com a participação das empresas brasileiras que já estão trabalhando com estas técnicas? Possivelmente, somente será possível obter produção de peixes ornamentais marinhos de recifes de corais em larga escala quando a questão da produção de organismos alimento adequado a estas espécies estiver dominada e difundida para os produtores e interessados. E exatamente aqui chegamos na pergunta título desta coluna: criar peixes ou criar organismos alimento? Ou melhor, o que vem primeiro? O peixe ou o alimento para o peixe? Acredito que vocês já têm algumas informações para tentar responder essa pergunta. Se queremos que o Brasil se destaque no mercado internacional de peixes ornamentais marinhos, se queremos que os peixes marinhos deixem de ser extraídos dos delicados recifes de corais, já está na hora de focarmos nossos esforços em desenvolver a produção de organismos alimento de maneira mais pragmática. E é isso, pessoal, um texto simples na forma, mas que carrega uma pergunta e tanto para quem trabalha ou pensa em trabalhar com peixes ornamentais marinhos. Fica a reflexão do Eduardo para vocês. Nosso próximo episódio sai na terça que vem, no mesmo horário de sempre. E se você curtiu esse papo, baixe nosso app completo, rápido e leve, gratuitamente, buscando por Aquaculture Brasil na App Store ou na Play Store, ou ainda clicando no link na descrição desse episódio. Um beijo e até mais!